Boa noite, tudo bem? Então, eu vim aqui hoje falar sobre como definir e aplicar uma identidade visual no feed. Semana passada eu coloquei uma enquete nos stories e eu perguntei se vocês prefeririam ver esse conteúdo gravado, e daí eu ia postar no canal, né, no YouTube, ou se era melhor eu fazer uma live e daí deixar salva aqui no IGTV. E a maioria votou live, então é por isso que eu tô aqui na minha primeira live. Oi, sejam bem-vindos. E daí eu vim falar sobre esse assunto aqui. Eu também, semana passada, coloquei uma caixinha perguntando quais eram as dúvidas que vocês tinham, dificuldades, pra eu vir aqui e responder isso no vídeo. Então, no final, eu vou falar sobre isso também. E se vocês tiverem alguma dúvida aí, ou aparecer alguma dúvida durante o que eu estiver falando aqui, pode comentar aqui. Eu acho que aqui embaixo tem, tipo, um ponto de interrogação pra mandar pergunta e coisa assim. Então, se tu quiser mandar uma pergunta, depois eu posso responder. E então, eu vou falar sobre o que é identidade visual, por que isso é importante, e como tu pode definir a tua identidade visual e aplicar isso no teu feed. Então, começando por o que é uma identidade visual. Basicamente, identidade visual é um conjunto de elementos que representa, de forma visual, alguma coisa. Muitas pessoas acham que essa coisa normalmente é uma marca muito institucional, tipo uma empresa. Mas uma identidade visual, ela pode representar também uma pessoa. Então, se tu trabalha a tua marca pessoal, né? Tipo, tu é maquiadora, é cabeleireira, nutricionista, tu usa teu nome ali, tu também é uma marca e tu também precisa de uma identidade visual. Uma identidade visual, ela pode ser também para coleções, para produtos, para eventos também. Por exemplo, as Olimpíadas, a Copa, sempre tem uma identidade visual ali em cada ano. Então, quando tu vê jogos de Copas, de Olimpíadas, tu normalmente reconhece pelos elementos de que ano que é, que cidade que foi. Então, por que é importante definir identidade visual? Em primeiro lugar, ela ajuda a aumentar a percepção de valor que tua marca tem na mente das pessoas. O que é percepção de valor? É quando a pessoa, ela vê na tua marca que ela vale aquilo ali. Então, se tu cobra, por exemplo, um preço X, digamos que esse preço ele é alto, tá? Na cabeça do consumidor, pelo menos pro bolso dele. Se tua marca, digamos... Sabe quando algumas pessoas passam na frente de uma loja e elas veem assim, tipo, eu acho que essa loja, ela deve ser cara. Por que ela chega nessa conclusão? Porque ela viu, a percepção de valor dela foi de que os preços dessa marca provavelmente vão ser altos. E isso, o que levou ela a concluir isso? A identidade visual. A arquitetura, a decoração também faz parte da identidade visual, né? Que nem eu falei, é um conjunto de elementos que representa de forma visual aquela empresa. Então, a identidade visual ajuda a definir, a aumentar a percepção de valor do teu cliente, se é isso que tu quer, né? E ela também passa mais profissionalismo. Quando... Peraí que eu me perdi aqui na pauta. Quando tu define uma identidade visual, tu mostra que tu se importou em investir naquilo, né? Normalmente, mesmo que, digamos, tu mesmo definiu tua identidade visual ali, tu investiu tempo naquilo. Então, tu mostra que tu se preocupou. A identidade visual por exemplo, uma embalagem bonita, um cartão ali agradecendo o teu cliente. Ele mostra que tu se importou com aquilo, que tu cuidou para que aquilo fosse bonito. Tu cuida na hora de ali postar as coisas, né? Para que seja bonito, para que a pessoa... tu cuida para criar conteúdo ali de valor nas redes sociais. Então, tu mostra que tu se importa com o teu cliente. E isso demonstra profissionalismo. Quando tu demonstra profissionalismo, a pessoa, ela tende a confiar muito mais em ti. Então, é aí que a gente passa para o próximo ponto, que é credibilidade. Quando tu define a tua identidade visual, tu passa muito mais credibilidade. Porque tu normalmente, pensando assim, se uma marca, ela investe na identidade visual e em vários outros fatores na empresa, ela mostra que ela não tá ali
no curto prazo, né? Que ela tá vendo, ela quer investir naquilo porque ela tá ali pro longo prazo, ela quer de verdade criar um negócio sólido. Então, uma pessoa, um cliente, né, ela vê muito mais confiança, muito mais credibilidade de uma empresa que tem uma identidade visual do que uma outra empresa que criou ali um logo aleatório, nada a ver, que não passa confiança. Mesmo que, digamos, o valor seja o mesmo, às vezes até que tem identidade visual é um pouquinho mais caro. Mas ela vai preferir ir na outra que é mais caro, porque passou mais confiança na cabeça dela. E o último ponto do porquê que a identidade visual é importante é porque aumenta o reconhecimento da tua marca. Quando tu define uma identidade visual, o ideal é que tu repita isso em todos os pontos de contato que tua marca tem com o teu cliente. O que é o ponto de contato? Onde é que o teu cliente vê a tua marca? Então, digamos assim, rede social é um ponto de contato, teu estabelecimento físico é um ponto de contato, se tu fala com ele por WhatsApp, por e-mail, se tu manda newsletter, por exemplo, isso é um ponto de contato, cartão de visita, embalagem dos teus produtos, tudo isso são pontos de contato. E tudo isso tem que estar alinhado com a tua identidade visual. O que acontece quando tu repete tua identidade visual? A identidade visual ela precisa muito dessa repetição, dessa consistência na aplicação. Tu gera um reconhecimento na mente do teu cliente, do teu público. Então, o que é esse reconhecimento? É tu ver alguma peça, algum objeto e tu não precisa nem ver o nome da marca, que tu sabe que marca que é. Por exemplo, um cartão de crédito roxo. Vocês sabem do que eu tô falando. Ou um tênis com 3 listras. Vocês provavelmente também sabem do que eu tô falando. E isso é pregnância, porque essa marca, ela repetiu tanto isso, ao ponto que impregnou na mente das pessoas, e elas não precisam mais nem usar o nome pra serem lembradas. Tipo, tu tá rolando no teu feed e tu vê um post. Digamos que tu não leia quem postou aquilo ali, tu não leia nem, às vezes tem o logo ali ou arroba, tu não vê aquilo. E tu reconhece pela identidade visual do post que marca que é. Então, isso é o reconhecimento, isso é muito importante, porque quando tu chega nesse nível do teu cliente, do teu público te reconhecer só pela tua identidade visual, quer dizer que tu tá com uma presença muito grande na vida dele. Então, isso é muito importante, porque no geral tu quer ser, digamos assim, se tu é lembrado, é difícil a gente lembrar de muitas coisas. Então, se tu tá sendo lembrado pelo teu cliente, provavelmente tu tá ganhando destaque na vida dele. Então, talvez quando ele for adquirir um produto ou um serviço relacionado ao teu nicho, talvez ele lembre de ti, porque tu gerou pregnância na mente dele. Então, vamos passar pro próximo ponto. Oi, gente, tudo? Tem gente chegando aí. Só lembrando que se tiverem alguma dúvida ou coisa assim, vocês podem mandar aqui embaixo, tá? Que depois eu respondo. Então, eu tô falando sobre identidade visual, como definir e aplicar isso no feed. Então, passando pro próximo ponto. Como definir, de fato, a identidade visual? Antes de definir a identidade visual, tá? Tem muita gente que acha, tá, eu vou definir minha identidade visual, daí eu vou lá no Pinterest, a pessoa já começa a pesquisar logos de, tipo, do nicho, né? Logo, logo psicóloga, logo outra coisa. E paletas, e daí vai pelo gosto, assim. Não é assim que funciona, tá? Tem uma etapa antes. Que tu tem que definir alguns conceitos relacionados à tua marca. Que conceitos são esses? Tu precisa, antes de definir identidade visual, tu precisa definir a identidade da tua marca. Lembrando que marca, tá? Não necessariamente, que nem eu falei antes, é aquela coisa institucional. Tipo assim, Coca-Cola, sabe? Que não tem... Pode ser uma pessoa, então se tu usa teu nome, que nem eu falei, um profissional liberal, autônomo, tu é a tua marca. Marca pode ser produto, evento, enfim, aquilo que eu falei antes. Então, tu precisa definir a identidade da tua marca. Não a identidade visual, a identidade da tua marca. O que é isso? Digamos que uma personalidade. Como é que é... Se a tua marca fosse uma pessoa,
como é que ela é, o que que ela quer. Então é isso, eu separei aqui 5 pontos que tu precisa pensar para definir a tua identidade visual. Então o primeiro por que que tu criou essa marca? Por que que tu vende tal produto? Por que que tu oferece tal serviço? Por que que tu escolheu isso entre várias outras coisas que tu poderia oferecer? Provavelmente tem um motivo para isso. Isso é muito importante porque ele dita provavelmente alguma coisa que para ti, nesse produto específico, é mais importante e se destaca do que qualquer outro. Ok? Agora vamos passar para o próximo. Que transformação que o teu produto ou serviço gera na vida do teu cliente. Então, quando tu presta o teu serviço, ou quando tu vende o teu produto, o que que muda? Digamos assim, roupa, né? Tu vende roupa. O que que pode mudar na vida da pessoa? Ela ganha mais autoestima, ela se sente mais confiante, ela se sente mais bonita. Ou às vezes tu vende roupa, sei lá, pijama. Ela se sente mais confortável em casa. Enfim, que transformação que tu gera? Não é só que produto que tu vende, que transformação que o teu produto gera? Por que que a pessoa ela fica feliz em comprar o teu produto? Próxima coisa é o público-alvo da tua marca, do teu negócio. O que que é o público-alvo? Tu precisa definir, assim, a faixa etária. Se é homem ou mulher, às vezes, dependendo do produto, pode ser os dois. Mas muitas vezes é bem específico, então, digamos assim, mulheres de 25 a 35 anos. Muita gente pensa assim, não, mas eu vendo pra todo mundo. Tipo assim, eu vendo pra mulheres de 18 a 70. Não. As pessoas acham que tu definir o teu público-alvo quer dizer que tu não vai vender pra ninguém mais. Se tu definir o teu público-alvo 25 a 35, se uma pessoa de 50 chegar em ti, não quer dizer que tu não vai vender pra ela, entende? É só que na hora de tu definir a tua identidade visual, definir a tua comunicação, né? Tipo assim, tu vai usar gíria, não vai? Como é que tu vai falar com as pessoas ali nas redes sociais? Se tu manda e-mail, enfim, manda vídeos, mensagens pelo WhatsApp, como é que é a tua comunicação? Ter o público-alvo em mente, ali uma faixa etária definida, te ajuda a alinhar essas coisas. É muito difícil tu se comunicar com pessoas de 18 a 70 anos. A comunicação muda, não é a mesma coisa. Então, tu precisa ter um foco. Não quer dizer que tu vai negar qualquer coisa que sair pra fora disso, entendeu? E a próxima coisa é a persona. Então, o que é a persona? A persona também chamam de avatar ou o cliente ideal e é diferente de público-alvo. Por quê? A persona ela é mais específica. Ela é meio que um personagem. É realmente um personagem. Tu inventa a tua persona. As pessoas às vezes falam... eu não encontrei a minha persona. Eu não sei como eu acho a minha persona. Tu não acha a tua persona. Tu escolhe a tua persona. Então, quem é o teu cliente ideal? Quando tu fecha os olhos, assim, imagina o teu cliente ideal. Como é que essa pessoa é? Então, ela é mulher. Quantos anos ela tem? E daí tu tem que ser específico, tá? Lembra que tu tá criando um personagem. Tu vai ser mais abrangente lá no público-alvo. Aqui é um personagem. Então, mulher ou homem? Quantos anos ela tem? E daí tu tem que ir pra uns aspectos mais abstratos também. O que ela gosta de fazer, de comprar, de ouvir, de falar? O que ela não gosta? Isso é muito importante também. Como é que ela se comporta? O que ela faz? Qual a profissão dela? O que ela quer? Quais são as metas de vida dela? O que influencia ela na hora de decidir o que ela vai comprar? O que influencia ela na hora de escolher entre o produto ou o serviço que tu vende, que tu oferece, e o produto ou serviço de outra pessoa? Qual que é o fator que ela leva em conta na hora de decidir isso? Então, definindo isso, tu tem uma visão sobre para quem tu tá vendendo. E isso é muito importante, porque a comunicação visual e verbal da tua marca tem que estar alinhada com isso. E a próxima coisa, e última dessas 5 aqui que eu separei, é como tu quer que o teu cliente perceba a tua marca. Então, assim,
eu sugiro que tu separe umas 5 características que definam a tua marca na mente da pessoa. Então, quando tu pensa assim, o que teu cliente pensa sobre a tua marca? 5 características. Então, tu quer que ele pense que ele acha a tua marca que é divertida, que ela é chique, que ela é feminina, que ela é confortável, que ela é legal, cool, jovem, enfim, adjetivos, características, não precisa ser adjetivo também, pode ser também verbo, mas que tenham a ver, assim, que tu acha que tem a ver com a essência da tua marca, o que tu quer que a pessoa perceba na tua marca, porque tu vai tentar comunicar isso depois na tua identidade visual. Entendido? Daí, depois que tu definiu isso, esses são 5, tá? Que eu separei aqui. Mas tem outras coisas também, mas eu acho que esses 5 aqui já ajudam muito a definir, assim, a base da identidade da marca. Depois que tu definiu a identidade da marca, aí sim tu vai passar para a identidade visual. Aí sim tu vai lá pro Pinterest e pesquisar referências, e daí tu vai montar o mood board. Enfim, eu não vou entrar muito em mood board aqui hoje, tá? Eu vou falar agora sobre a identidade visual mesmo. Sobre os elementos que compõem, então, agora a identidade visual. Que elementos são esses? Normalmente o básico, assim, é cores, fontes, o estilo de elemento. Então, agora elemento, tô falando muito elemento, né? Mas elemento eu quero dizer, assim, ícones, às vezes textura, padronagem, sabe? Esse estilo, se é um estilo mais minimalista, se é mais colorido, mais carregado, textura ou outros elementos tipo ícones, tu vai usar mais geométrico, formas mais orgânicas. Isso tu tem que definir esse estilo porque tá diretamente ligado com a identidade visual da tua marca. E também uma coisa que faz parte, assim, dos elementos básicos que compõem uma identidade visual é o logo. Mas o que acontece? Aqui, falando de rede social, tá? Nem sempre o logo é, assim, indispensável. Quando que eu acho que é muito necessário tu ter um logo? Por exemplo, uma loja de roupa, né? Normalmente, se tu usa um nome fictício, assim, 99% dos casos tu precisa de um logo, porque é um nome fictício. Mas digamos que tu trabalha a tua marca pessoal. O que é marca pessoal, pra quem entrou depois aqui? É quando tu usa o teu nome, né? Digamos assim, tu é autônomo, tu é um profissional liberal, é maquiadora, nutricionista, psicóloga, então tu usa teu nome ali, tu usa a tua marca. Uma loja de roupa, na foto de perfil aqui, tu usaria um logo. Mas uma nutricionista, eu prefiro, tá? Aqui, marcas pessoais, usem fotos aqui na foto de perfil, né? No avatar das redes sociais. Eu acho que humaniza mais, passa mais confiança. Tipo, a pessoa já usa o nome ali, por que não colocar a imagem? E daí pensando, então tu já exclui precisar do logo pra foto de perfil, porque tu já vai usar uma foto, né, tua. Em posts, nem sempre tu precisa colocar o logo ali. Se for às vezes eu até não gosto, tá? Quando o logo ele é muito poluído, assim, tem muitos elementos ou muitas cores. Se for ali um logotipo, o logotipo é só quando é só a palavra, não tem ícones a mais, ou for uma versão ali reduzida da logo, tipo um monograma, iniciais, ou às vezes até só o arroba ali escrito na fonte que faz parte da identidade visual. Eu prefiro assim. Então, uma marca pessoal não necessariamente necessita de um logo, mas vai precisar de definir as cores, as fontes e o estilo de elementos que vai usar nos posts. Precisa sempre de elementos? Às vezes não, tá? Às vezes quando por exemplo, marcas com uma identidade visual muito minimalista, elas podem usar ali só a cor de fundo, uma cor da paleta com
a fonte, né, das fontes ali da marca em cima, sem elemento nenhum, sem textura nenhuma. Mas isso é um estilo mais minimalista, né? Não são todas as marcas que combinam com isso. Lembrando que tem que definir todas aquelas coisas antes. Se nada naquelas definições da identidade da marca combina com o estilo minimalista, não tem por que tu seguir isso, né? Então, depois que viu se precisa ou não de logo, logo é mais complexo de uma pessoa assim que não é designer fazer. Não é muito recomendado. Mas cores e fontes, tá? Tu consegue definir isso sozinho com estudo, claro. E é por isso que eu tô aqui, pra ensinar. Então, o que tu precisa saber pra definir a paleta de cores da tua marca? Tu precisa estudar sobre psicologia das cores. O que é a psicologia das cores? Basicamente, tá? Cada cor, ela passa uma percepção, um sentimento, uma sensação assim na pessoa. Então, por exemplo, preto é uma cor sóbria, então é uma cor mais séria. Ela passa uma sensação de tradição, uma coisa clássica. Então, se lá naquelas características que tu colocou, na hora de definir a identidade da tua marca, tu colocou lá que tu quer ter uma marca clássica, chique, preto pode ser uma boa opção. Rosa. Rosa passa feminilidade, né? Lembra delicadeza. Dependendo do tom, até infantilidade. Depende muito de com que cor vai ser combinada. Amarelo é energia, né? Lembra sol, então luz do dia. E cada cor vai lembrando alguma coisa, passando uma percepção. São várias, tem cores às vezes que tem até definições uma nada a ver com a outra, então depende muito às vezes com que cor tu combina ela, como tu aplica ela, o tom que essa cor tá. Então não é só também essa cor aqui passa tal sensação, e daí é isso. Aí é o conjunto de elementos que passa uma percepção, é o todo, não são as partes isoladas. Então, tu vai estudar sobre psicologia das cores. Com base lá naquelas características que tu definiu pra tua marca, tu vai ver que cores que passam essa sensação. E daí tu escolhe ali. Não é a cor que tu mais gosta, tá? Eu gosto de rosa, eu vou escolher rosa pra minha marca. Não é necessariamente assim. Não é assim que funciona. Se tu colocou lá na identidade da tua marca, uma marca feminina, né, uma marca delicada, ok, rosa funciona. Mas se tu colocou uma coisa totalmente oposto disso, não faz sentido tu escolher rosa, entendeu? Não quer dizer que tu precisa escolher uma cor que tu não gosta, que tu odeia, que tu acha feio. Mas tu consegue achar um meio termo, entendeu? Talvez não seja a tua cor preferida, mas tu encontra, tem que ser uma cor que combine com a identidade da tua marca. Então, depois que tu definiu, com base na psicologia das cores, as cores da tua paleta, da tua marca, tu passa para definição das fontes. Agora, também existe uma psicologia das fontes. Existem tipos de fontes, eu não sei se vocês já viram isso, já estudaram sobre isso. Mas eu vou falar aqui de 3, mais especificamente, tá? Primeiro, tem as fontes com serifa. O que é serifa? É aquela fonte que tem um pezinho assim embaixo, sabe? Tipo o A, e daí embaixo ele tem um risquinho assim. Aquele pezinho a gente chama de serifa. Então, fontes com serifa. O que a fonte com serifa transmite para quem lê, né? É tradição. Normalmente, marcas que usam uma fonte com serifa só sabia da psicologia das cores. Pois na verdade tem psicologia também sobre fontes e elementos também. Às vezes não é exatamente uma coisa científica, mas, por exemplo, elemento é muito da percepção visual. Tu vai treinando o teu olhar e também de como tu liga as coisas. Por exemplo, um elemento mais delicado
com linhas mais soltas lembram coisas mais orgânicas. Então, talvez tenham a ver mais... combinar, por exemplo, com uma cor rosa do que talvez não combine com uma marca super tecnológica, com uma fonte ali sem serifa, por exemplo, uma coisa mais moderna, mais rígida, né? Então, é muito da percepção visual. Mas então, continuando na fonte com serifa, passa essa tradição. Então, tu vê, por exemplo, marcas clássicas, assim, tipo marcas francesas. Muitas marcas usam fontes com serifa, porque elas passam essa tradição, né? Aquelas maisons francesas, elas querem passar isso. Elas têm um valor muito agregado nos produtos, né? Tipo, bolsas de 10 mil reais. Então, essa tradição é muito importante para tu fortalecer aquela percepção de valor que eu falei no início. Então, se tu quer passar tradição, classe, a fonte com serifa pode ser ideal. A fonte com serifa também é muito boa, tá? Porque ela tem uma legibilidade muito boa. Então, tu pode ver que normalmente livros tem fontes com serifa. Por quê? A perninha, a serifa, ela cria meio que uma ligação de uma letra para outra. Então, o olhar, ele flui muito bem de uma letra para outra. Isso facilita a leitura. Então, quando tu trabalha, digamos que, sei lá, por algum motivo, tua marca vai publicar algumas coisas, tipo, vai usar muitos textos longos. Talvez seja interessante definir ali no manual da marca uma fonte com serifa, porque ela é muito boa na legibilidade ali. E a próxima, então, é a cursiva, ou a script, né? Cursiva é delicado, tá? Porque é delicada nos dois sentidos. Delicada, primeiro, ela passa delicadeza, né? Ela lembra ali uma coisa mais feminina, ela é bem humana, porque ela lembra ali uma coisa que foi feita à mão. Então, uma coisa mais acessível, assim, mais humana mesmo e delicada. Mas ela também é delicada porque, às vezes, tem muitas fontes, scripts, que não são nem um pouco legíveis, tá? Não são todas. Tem fonte, sim, que dá pra ler. Tem que cuidar sempre do tamanho, claro, o contraste ali com o fundo. Mas muitas fontes com serifa, elas são difíceis de ler. Então, quase nunca vai usar uma fonte com serifa para um parágrafo, por exemplo, para um texto longo, porque cansa muito o olhar. Tem muitas fontes que são ruins, às vezes tu não consegue discernir um P de um G, sabe? Tu tem que prestar atenção, às vezes o C maiúsculo parece um E, o J parece um I. Enfim, tu não pode dar trabalho pro teu leitor, né? Principalmente aqui na internet, que tá todo mundo com pressa, assim. Se tu tem que se concentrar muito, pensar muito pra tentar descobrir o que tá escrito ali, a pessoa vai passar pro próximo. Ela não vai se dar o trabalho. Então, cursiva é bom se tua marca tem a ver isso com a delicadeza, com a feminilidade, mas tu só vai cuidar onde é que tu vai aplicar isso. Dá preferência, talvez, para títulos, para frases curtas, né? Palavras ali enfeitando a arte, às vezes ali só no logo da tua marca, mas não para textos longos. E a próxima fonte, então, que eu vou falar aqui é a fonte sem serifa. A fonte sem serifa, ela é a fonte, que nem eu falo, o que é serifa antes, né? É aquele pezinho, então a fonte sem serifa qual é o exemplo de fonte cursiva? Deixa eu lembrar agora fontes cursivas. Tem Amarillo Playlist Script, que muitas pessoas têm usado, chega até a estar demais aí nos posts. Mas é uma fonte, a Playlist Script é uma fonte que ela é até legível se tu coloca ela num tamanho bom, assim. Então, é por isso também muitas pessoas têm usado para títulos e tal. Mas aí eu também vejo gente usando isso, tipo, em mini, às vezes até curto, tipo uns parágrafos de 3 linhas, mas não funciona para parágrafo. Tem que ser para título e é uma fonte bonita. A Kentin também é bem bonita. Eu até uso.
Não, é bonita, que eu falei, eu não tenho problema usar, mas não para parágrafos muito longos, tá? Frases curtas, títulos, detalhes, para facilitar mesmo a vida, né? Tem outras fontes que combinam bem com essa aí, junta as duas e facilita a vida do leitor. Enfim, próximo, eu tava falando então da fonte sem serifa, que é a fonte sem o pezinho. Quais são as fontes sem serifa? Já que pediram ali exemplo da cursiva, eu vou dar aqui também da sem serifa. Montserrat, Arial, Railway, quais outras que eu gosto? Open Sans, no Canva tem a Mont, que é bem parecida com a Montserrat também. Bom, são essas que eu uso mais, assim, que eu acho bonitas. E o que a fonte sem serifa traz? Praticidade. Então, ela é uma fonte bem padrão. É a fonte aqui, ó, pode ver aqui no Instagram. A não ser que tu mudou, né, nas configurações da fonte da rede social aqui. Normalmente, o padrão é que todos os aplicativos, celular, tudo, tem uma fonte sans. É uma fonte sem serifa. Sans é sem em francês e as pessoas falam sans serif, enfim. Então, uma fonte sem serifa, ela passa praticidade, ela lembra tecnologia também, porque a maioria, que nem eu falei, dos aplicativos e coisa usa uma fonte sem serifa. Tu pode ver que empresas de tecnologia, redes sociais, tipo Facebook, usam uma fonte sans, porque passa a modernidade. Praticidade é uma coisa acessível também. Então, se isso estava lá na lista de características que tu colocou, na hora de definir a identidade da tua marca, pode ser que uma fonte sem serifa seja boa. E a fonte sem serifa também é muito boa para textos longos. Então, se tu trabalha com textos longos, escolhe entre uma fonte com serifa ou uma fonte sem serifa. Fica bem legível, funciona bem. Não precisa usar uma fonte cursiva ou uma fonte mais artística. Eu não ia falar sobre fontes artísticas aqui, mas enfim. Já que entrei nesse assunto, o que é uma fonte mais artística? É tipo uma Comic Sans da vida. Que não use, por favor. Não use Comic Sans nas artes, tá? Não precisa. Quando que uma Comic Sans pode ser? Se tu trabalha, sei lá, com um nicho mais divertido, com um nicho infantil, né? Alguma coisa... Mas por legibilidade, que nem usam muito o argumento de que a Comic Sans é acessível para pessoas que têm dificuldade de leitura, tem outras fontes sans, que são acessíveis também. Então, dá uma pesquisada aí, tenta achar outra fonte. Também outras fontes artísticas é quando são fontes, assim, mais decorativas, tipo uma fonte no estilo cowboy, sabe? Aquelas que tem, assim, os enfeites, um estilo gótico, aquelas fontes tipo que lembra tatuagem, sabe? Essa é uma fonte mais artística, mais decorativa, que também não é boa para textos longos. Se combina com a tua marca, né, com as características lá que tu definiu para a identidade da tua marca, tu pode usar ela para títulos, para subtítulos, para detalhes ali decorativos na tua arte, mas não para textos longos. Não fica muito legível, não facilita. E a próxima coisa, elementos também. Eu já falei um pouco antes, mas então treinar a percepção visual. Então, um elemento mais minimalista, né, com linhas ali finas, delicadas, não vai combinar com uma marca, por exemplo, infantil, que a proposta dela é ser divertida. Não faz sentido elementos minimalistas numa marca que quer ser divertida, que quer ser fã ali, uma coisa infantil, não apela para esse público. Então, talvez tenha que partir mais para elementos mais divertidos, tipo uns elementos 3D, com mais cores, mais texturas, sombras, enfim. Combina também os elementos com as características da tua marca. E são esses, é assim que tu define
os elementos da tua marca. Então, assim que tu define a tua paleta de cores, as fontes da tua marca e os elementos, ícones, texturas, padronagens que compõem o manual da tua marca. Então, vocês viram que, basicamente, a identidade da marca são aqueles conceitos iniciais que eu falei aqui como que define, que vão ditar a identidade visual da tua marca, e não o contrário. Que nem eu falei, não adianta nada tu passar direto pro Pinterest e pesquisar ali paleta de cores e escolher a que tu mais gosta. O que acontece quando tu vai pelo gosto? Não quer dizer, que nem eu falei, tu pode escolher cores ali que tu gosta, só que tu tem que ser estratégico e intencional. Então, definir aquelas coisas ali que eu falei no início, aqueles itens, vão te ajudar a ser mais estratégico e mais intencional. Quando tu escolhe as paletas de cores, as fontes, simplesmente pelo gosto, sem nenhum outro motivo lógico para isso, o que acontece quando tu não gosta mais? Quando tu enjoa das cores que tu tá? Tu tem vontade de trocar? E não tem nada que te impeça disso, porque tu não teve nenhum motivo a mais pra escolher elas. Tu escolheu pelo gosto. Logo, quando tu não gosta mais, tu vai lá e troca. E é por isso que tem gente trocando de paleta toda semana. Porque, sei lá, enjoou. Não foi estratégico na hora de definir aquilo ali. Então, no momento que não tá gostando mais, vai lá e troca. Não é pra ir só pelo gosto, tá? Se tu trabalha... Inclusive, foi uma pergunta que eu recebi. Já vou entrar aqui, então, respondendo perguntas. Uma pergunta que eu recebi lá na caixinha semana passada. Que é, a marca, se eu não me engano, era assim, a marca tem que combinar comigo, considerando que eu sou a dona. E, que nem eu falei, depende. A marca, ela tem que combinar com aqueles itens que eu falei antes. Então, a identidade visual da tua marca, né, ela tem que combinar com a identidade da tua marca. Se as coisas que tu definiu antes combinam contigo também, então, digamos, a personalidade da tua marca, ela tem a ver com a tua personalidade, logo a identidade visual vai combinar contigo também, né? É uma consequência. Agora, digamos assim, que tua marca é, sei lá, tu tem um pet shop, e daí tu definiu lá aquelas características ali da identidade da tua marca, não necessariamente a identidade visual vai ter a ver contigo, sabe? Vai combinar contigo. Porque na hora ali de definir aquelas coisas, o que tu definiu não tem a ver com a tua personalidade. Então, é aquilo ali que tem que definir. Se por acaso acontecer daquelas definições condizerem contigo, com a tua personalidade, com os teus gostos, aí sim, muito provavelmente a tua identidade visual vai combinar contigo também. Isso acontece muito quando a gente fala de marca pessoal, porque a gente usa, né, a nossa imagem, as nossas fotos ali. Então é muito difícil, por exemplo, se tu é uma profissional liberal ali e tu gosta, tipo, de usar muitas cores, tu é muito colorida, tu usa roupas muito coloridas, tu é toda extrovertida e tal, vai ser muito difícil tu ter uma identidade visual da tua marca pessoal, minimalista, preto e branco, sabe? Vai destoar até na hora, porque trabalhando com marca pessoal é muito importante também tu colocar fotos tuas, né? Humanizar ali o perfil e daí vai ficar estranho, tipo, vai dar pra ver que não combina. Então, nesses casos, provavelmente vai combinar, porque na hora de definir ali os aspectos da identidade da tua marca, tu vai preencher aqueles campos de uma maneira que combine também com a tua identidade. Então, a próxima pergunta era como escolher as fontes. Então, eu já falei aqui sobre pensar na psicologia das fontes, né? Então, com base nisso, tu vai decidir as fontes da tua marca. E também sobre quantas fontes tu tem que definir, então. Normalmente, entre 2 ou 3 costuma funcionar. Não tem número ideal, tá? Eu tô passando aqui uma média. Vou explicar por quê. Uma fonte, tu normalmente escolhe para títulos.
A segunda fonte tu vai escolher para texto. A primeira fonte é para títulos e subtítulos. A segunda tu vai escolher para parágrafos. Então são textos mais longos, né? Que nem eu falei, eu recomendo para parágrafos fontes sem serifa ou com serifa. Não recomendo fontes script ou fontes decorativas. Mas essa segunda fonte, essa fonte de apoio, digamos assim, que tu vai usar para parágrafos, tu também pode usar para subtítulos e títulos. Às vezes eu uso muito isso. Eu tenho uma fonte que é para títulos, mas eu uso a minha segunda fonte, que é para parágrafos, combinando com a primeira fonte nos títulos. Então eu uso as duas, digamos assim. Eu uso uma fonte, eu escrevo ali um título numa fonte sem serifa, e eu coloco ali uma palavra no título em destaque com a fonte principal de títulos que eu defini. Não sei se ficou meio confuso isso. E às vezes tu pode definir ainda uma terceira fonte para detalhes. Então o que são detalhes? Às vezes se tu coloca ali uma foto no teu post, aí tu tem o título, uma fonte. Parágrafo, né? Um parágrafo ali mais longo, a segunda fonte. E às vezes tu vai colocar ali uma legendinha na foto. Sabe, tipo revista mesmo, que daí tinha ali embaixo da foto a legenda de quem aprecia na foto, sei lá. Essa parte, assim, esses detalhes tu pode colocar com uma fonte diferente. Então, nesse caso, seriam 3. Mas, por exemplo, tu pode ter só uma fonte, só que é uma fonte, uma família, né? Então, que a gente chama designers, chamam de família. É tipo assim, uma fonte a Montserrat. Exemplo aqui, tá? Daí ela tem uma família que é a fonte em vários pesos, que são os pesos. Tipo assim, tem a Montserrat Light, tem a Montserrat Thin, tem a Montserrat Extra Light, tem a Regular, tem a Bold, a Extra Bold e às vezes a Black, tem algumas fontes. E daí tu vai usar só a família tipográfica. E tu vai colocar, por exemplo, a Montserrat Bold para títulos. Montserrat Regular para parágrafo. Montserrat Light para detalhes, legendas, destaques. Então, não necessariamente são fontes diferentes. Mas tu define ali algum diferencial entre uma parte e outra do texto. Isso é o ideal. Deixa eu ver aqui se tinha mais perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, manda aqui. Deixa eu só achar aqui. Uma pessoa mandou uma dúvida assim. Que ela acha sem graça. Que eu lembro, acho que ela trabalha muito com a marca pessoal, tá? Então, se ela não trabalhava, ela usava muito a imagem dela. Ela disse que ela achava sem graça posts sem imagens, tipo, sem a foto dela ali, ou sem alguma imagem, algum elemento compondo a capa, por exemplo, de um post carrossel, né? Colocar ali na capa uma foto dela. Só que ela pediu dicas de como não deixar isso poluído. Então, assim, primeiro, poluição visual, né? Ela vem muito da quantidade. Então, não exagerar na quantidade não só de elementos, mas quantidade de texto. Então, não coloca texto desnecessário. Às vezes tem coisa que tu quer colocar na arte, mas que tu pode colocar na legenda. Ou tu pode colocar na próxima página do carrossel, não precisa estar ali na capa. Às vezes o título, tu tem como resumir ele. Então, um professor na faculdade sempre falava que, tipo assim, o exercício tu tem que, toda hora quando tu faz uma frase, tu tem que tentar tirar uma palavra. Quando tu não conseguir tirar mais nada, daí tá bom. O título ele tem que ser tem que ser resumido, tem que ir direto ao ponto, não adianta enrolar no título. E porque o número de palavras também gera uma poluição visual. E também cores, tá? Às vezes cores, se tu usa cores, por exemplo, digamos que na identidade visual da tua marca tu tem ali umas cores vibrantes, tá? Tu tem tipo 2 cores que são bem vibrantes. Essas cores combinadas, elas provavelmente vão gerar um peso visual. Não quer dizer que tu não pode combinar elas.
Mas nesse caso, que nem foi mencionado, de usar ainda uma imagem junto, então às vezes a foto ela também já vai trazer, né, várias cores, então vai deixar mais colorida aquilo ali, então vai ficar pesado. Então escolhe uma só das cores e daí combina com uma outra cor neutra, tipo um branco, preto, enfim, uma cor mais neutra mesmo. Ou usa menos cores, né? Eu não sei, se tiver só uma cor mais pesada, combina com cores mais neutras. Diminui também a quantidade de cores no post, que isso já ajuda a diminuir a poluição visual. E eu acho que era isso. Outra dica também pra diminuir, não ficar tão poluído visualmente, a paleta de cores do seu Instagram é bonita. Obrigada! Que bom que você gostou. Eu também gosto muito dela. Na verdade, a minha vida segue a minha paleta de cores. Caso eu mude as cores da minha marca, eu pago um material antigo? Depende. Eu, pessoalmente, tá? Eu acho que é legal mostrar ali a evolução, sabe? Eu acho que é legal tu entrar num perfil, tu vê ali hoje uma identidade visual bonita e tal, e tu arrastar e tu vê que um dia foi não tão legal assim. Eu acho que mostra evolução, eu acho que humaniza, sabe? Tu vê que a pessoa já errou, talvez. Mas é muito estratégico isso, tipo, é mais pessoal. Tu quer que as pessoas tenham acesso a isso, digamos, né? Se não acha que a identidade visual é tão bonita assim, tipo, tu quer que a pessoa que entra depois no teu perfil veja esse histórico, ou tu prefere apagar porque tu não suporta? Tem gente que odeia os posts antigos e daí vai lá e arquiva. Depende. Mas o que eu tava falando? Sobre dica pra não poluir tanto visualmente, né? Os posts ali, que nem eu tava falando, quando tu usa imagens. Também colocar um filtro. Então, eu gosto muito de usar, por exemplo, filtro preto e branco em imagens. E principalmente quando a foto é colorida, né? Bem colorida, já neutraliza bastante ali. Mas, claro, tu tem que repetir isso, né? A identidade visual, que nem eu falei, ela vem da repetição, pra gerar pregnância na mente das pessoas. Então, se tu usar uma vez um efeito preto e branco, o ideal é que tu repita isso em algum momento também. Também cuidar, às vezes, se possível, também não é pra ficar noiado, né? Mas na hora de tirar as fotos que tu vai usar pro teu perfil, se tu for fazer um ensaio, digamos, dedicado pra isso, cuidar ali a roupa que tu usa, né? Os elementos que vão aparecer nessa foto pra combinar já com a identidade visual da tua marca. Se tu tá fazendo uma coisa com a intenção de usar no teu feed, acho que não custa ter esse cuidado a mais. Claro que quando foi uma foto que não foi tirada com essa intenção, daí não tem porquê também não postar ela só porque ela não combina com a tua identidade visual, sabe? Eu sou contra isso. Tem gente que não posta, que acha que não pode, tipo, romper ali. Eu não acredito nisso. Eu acho que também ter ali fotos, às vezes, que quebram, tipo, né, uma foto do dia a dia ali, é bom pra humanizar, não precisa ser perfeito. Às vezes o feed perfeito também, ele distancia, ele parece quase inalcançável, sabe? Não precisa ser assim. No geral, se tu definir as cores da tua marca, as fontes, o estilo de elementos, que nem eu falei, e tu aplica isso, teu feed ele já vai ficar mais harmônico. Um post ele já vai combinar com outro. Tu não precisa ir tão longe assim, tipo, fazer feed mosaico. Que é tipo assim, fazer um post de uma cor, intercalar entre duas cores, né? Que tem gente que faz um post de uma cor, aí outro de outra, aí tu volta pra outra, aí tu vai intercalando, sabe? Daí fica um mosaico. Criar conteúdo já é difícil o suficiente sem ter que ficar montando quebra-cabeça no feed. Não precisa fazer isso. Não quer dizer que tu não pode fazer. Se tu tem facilidade com isso, né? Tudo bem. Mas, tipo, tu deixar de postar alguma coisa só porque não encaixou no quebra-cabeça, isso pra mim não faz sentido. Perde um pouco a intenção aqui. É uma rede social, é pra ela ser um pouco mais orgânica também, sabe? Não tão montadinho, tudo perfeito. Eu acho também que isso conecta mais com as pessoas.
Então foi isso. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Não, então foi isso. Essa foi minha primeira live. Obrigada a todos que compareceram. Vamos ver se talvez eu faça uma outra semana que vem. E eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem chegou no final, no meio, enfim, perdeu alguma parte, quer assistir alguma coisa, reassistir, né, alguma coisa que eu falei, eu vou deixar ela salva no IGTV. Então é só tu ir lá ver depois, se tu quiser. E muito obrigada. E até a próxima live. Tchau, boa noite.